gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como e para o que usar esse instrumento aqui, o multímetro. O multímetro, a gente vai usar ele como instrumento de medição, que a gente vai unir várias funções elétricas em um único aparelho. Então, a gente vai usar ele para medir corrente, tensão de pilha, bateria, tomada da nossa casa, resistência, frequência e até mesmo se um equipamento está queimado, se não está queimado. Então, a gente vai conseguir juntar todas essas funções nesse aparelho aqui. Então, gente, aqui no multímetro, a gente vai, sempre que a gente pega o multímetro, vai vir com esses dois fios aqui, que tem essas duas ponteiras diferentes. A gente tem o fio preto e a gente tem o fio vermelho. E aí a gente tem essas duas ponteiras que elas vão no multímetro e essas duas aqui que a gente vai ligar no que a gente quer medir, independente do que seja. Mas o que é importante, o fio preto, ele vai no terra, que é esse com aqui. Então, a gente vai entrar. E o vermelho, ele é uma variável. Então, a gente vai ver. Aqui, a gente vai medir tensão, que é esse V. A gente vai medir resistência, que é nesse OM. A gente vai medir frequência. A gente vai ver continuidade, para ver se um fio está queimado, por exemplo. A gente vai medir também a corrente, que pode ser em miliampere, que é uma corrente bem baixinha. E a gente tem até 20 ampere. Para a gente medir aqui nesse multímetro. Exemplo, vou vir aqui, vou colocar aqui na tensão, resistência, frequência, então coloquei. Vem aqui no ligar e quando fica com esse negativo é porque eles estão com lados trocados, mas isso a gente vai ver direitinho na hora dos testes. Aí, aqui, eu tô na parte de tensão, aí tem o Vzinho aqui. A gente tem dois tipos de tensão, a tensão alternada e a tensão contínua. A tensão alternada é essa que tem essa voltinha assim. Bem aqui dá para ver. E a contínua é essa daqui, que é retinha. Então, mas como que eu vou saber qual é a corrente, a tensão? A tensão alternada é aquela que vem na nossa casa. Quando a gente está ali na nossa tomada da nossa casa, a gente quer ver. Ai, é uma tomada. Será que é uma tomada de 220? A gente vai lá e mede na parte de tensão alternada. A gente também tem medir resistência, que é aqui, ó, no OM, que é essa letrinha aqui, e a gente vai medir resistência. Então, a gente tem vários tipos. A gente tem 200, a gente tem 2.000, 20.000, 200.000, mega. A gente também vai ter o teste de continuidade. A gente vai ter também a frequência. E a outra parte muito importante é a corrente, que também pode ser alternada e contínua. E uma coisa muito importante também é que na hora de a gente medir, por exemplo, eu quero medir a tensão, mas eu não sei qual tensão é. Então, a gente vai na maior tensão. Exemplo, eu estou aqui no 200. E aí, eu estou aqui, 200. E eu acho que é menor que 200, mas também em dúvida. Então, a gente vai lá e coloca no maior. E aí, a gente vai medir. Aí, não estabilizou muito? Aí, a gente vai e desce. Até estabilizar o valor e a gente certificar de que não vai queimar o multímetro também. Então, um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês é de uma bateria. Essa bateria aqui, que deveria ter 9 volts, então a gente vai medir ela. Geralmente, nas baterias, a gente tem aqui do ladinho, ou aqui em cima pode vir também, o símbolo. Então, a gente vai saber se é positivo ou negativo. E a gente já viu, que nesses fiozinhos aqui, o preto, ele vai ser ligado ao negativo. Então, o preto, exemplo, vem cá e o vermelho vem no lado positivo. Então, a gente vai vir aqui em tensão. Vou vir aqui em 200 só para fazer aquele teste que eu falei com vocês. Então, a gente vai ver se as ponteiras aqui estão certinhas e a gente vai entrar positivo, negativo. Olha ali, 9,5. Então, a gente vai saber que a gente tem 9,5 de volts aqui nessa bateria. Então,
Aqui, nessa protoboard, a gente tem um circuito bem simples, que é uma resistência e um diodo LED. Então, a gente pegou a bateria, a gente ligou a bateria ao circuito e a gente conseguiu acender esse LED. Então, o teste aqui que eu queria mostrar para vocês, uma parte mais prática, a gente vai ver a tensão total que está passando nesse circuito e a tensão em cada componente dele. Eu vou começar com a tensão em cada componente para vocês verem melhor. Então, vamos, no caso, o componente o diodo. Então, a gente vai vir aqui, 200. Eu sei que esse lado aqui é o lado positivo e o outro lado é o lado negativo. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai medir. Aí, aqui no multímetro já aparece pra gente. Tem que fazer bem rentinho. 1,7 volts. E assim a gente vai fazendo. E aí estabiliza e a gente tem a tensão que está passando exatamente aqui nesse diodo LED. E aqui a tensão do circuito. Então, eu estou pegando aqui no início da resistência e no final do diodo. E a gente tem ali a nossa tensão, que no caso é 9, está batendo com o que é o valor da nossa tensão da bateria, né? Que está vindo 9 volts dessa bateria, está passando pelo circuito, e aqui, né, os 9 volts que a gente tem ali naquela bateria. Uma outra coisa muito legal é que tem como a gente medir a resistência do nosso corpo, que é uma resistência bem alta. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar novamente a ponteira vermelha, a gente vai colocar ali no símbolo de tensão, resistência. Eu regulei aqui no multímetro para 20 megas e a gente vai pegar essas duas ponteiras e pressionar nos nossos dedos. E nisso, a gente vai ter o valor da nossa resistência. E essa resistência ela pode variar de acordo com a pressão, suor. Por exemplo, se eu tô com a mão molhada, a resistência vai baixar bastante. Então, gente, com isso a gente entende que o multímetro ele vai ajudar a gente a montar qualquer circuito. Então, a gente vai evitar erros de montagem e garantir a segurança de quem está montando, para não tomar um choque ou coisa do tipo. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam aplicar isso futuramente nas oficinas dos engenheiros da manhã, em um futuro curso técnico, faculdade e etc. E se vocês ficaram com alguma dúvida, entrem em contato com a gente e sigam a gente em todas as nossas redes sociais.